Será que o governo oculta OVNIs na base aérea Wright-Patterson, em Dayton, Ohio? É provável que tenham dezenas de discos voadores acidentados. Existem documentos secretos do governo que provam que os destroços de OVNIs foram levados em segredos para a base? Os relatos diziam que de 14 a 16 corpos foram retirados da nave. Pela primeira vez na TV, contaremos histórias exclusivas que revelarão segredos. Eu tinha autorização de segurança máxima. Nunca contei esta história na TV. Existe mesmo uma conspiração nos níveis mais elevados do governo americano para ocultar indícios de OVNIs? Ou tudo não passa de um mito? Se quiser saber a verdade sobre os OVNIs, deve ir à base aérea Wright-Patterson. Arquivos Extraterrestres revelará os fatos por trás da lenda do Hangar 18, o depósito de OVNIs. Julho de 1947, Roswell, Novo México. Destroços de uma nave desconhecida espalharam-se por uma área de 1,5 km de comprimento e centenas de metros de largura. O exército dos Estados Unidos enviou caminhões de transporte de soldados para o local. Sua missão era proteger e recuperar tudo no local da queda. No primeiro comunicado à imprensa, os militares disseram que a nave era um disco voador. Mas o exército abafou rapidamente a história do OVNI e agendou uma entrevista coletiva na qual a imprensa foi informada de que o objeto destroçado era apenas um balão meteorológico. Segundo muitos pesquisadores de OVNIs, ao mesmo tempo em que a atenção da imprensa era desviada para destroços falsos, os militares assumiram o controle da nave acidentada em Roswell e de outros itens recuperados, que foram levados em segredo para uma base militar a 2.400 quilômetros em Dayton, Ohio, cujo nome era Wright Field. Segundo a lenda, seu destino era um hangar na base, o Hangar 18. Sabemos que o material foi enviado à base Wright pelo depoimento das pessoas envolvidas no envio e no recebimento. Um documento sigiloso do FBI datado de 8 de julho de 1947, a mesma semana da queda em Roswell, também menciona a base aérea Wright Field. O objeto encontrado assemelha-se a um balão meteorológico de grande altitude com um refletor de radar, mas o telefonema entre o departamento e a base aérea Wright Field não considerou essa hipótese. O objeto foi levado para exame na base aérea por um avião especial. A turma de 1947 do famoso Air War College, a escola que treinava a elite militar da aeronáutica, foi enviada à base de Wright Field para examinar os destroços de Roswell. Um dos oficiais era um herói da Segunda Guerra Mundial, um piloto de caça cuja reputação granjeou-lhe a alcunha de Black Mac. Mas nada preparara Marion Magruder e seus colegas para o que testemunhariam em Wright Field e que mudaria suas vidas para sempre. Ele viu um metal muito flexível que podia ser amassado com as mãos. Voltava à forma anterior e era muito leve. Além disso, não era possível rasgá-lo. Viu destroços de uma nave extraterrestre, viu corpos. E também viu um ser vivo. Disse que parecia uma criança, muito magro, com uma cabeça muito grande e braços longos que terminavam em 4 dedos. Meu pai dizia que o ser foi morto. Tenho certeza de que não o fizeram intencionalmente, mas faziam experimentos e obviamente não sabiam como mantê-lo vivo. Mas esse ser morreu. E ele dizia que nós o matamos. Segundo seu filho Mark, o tenente-coronel Magruder e seus colegas juraram manter segredo sob ameaça de corte marcial. Por
Por isso, durante 50 anos, ele não disse nada a ninguém, nem à família. Mas em 1997, com problemas de saúde, Black Mac abriu-se com os mais íntimos. Eu disse, pai, finalmente vai nos contar o que aconteceu? E ele falou que era um segredo aterrador demais para carregar por toda a vida. Era terrível saber que não estávamos sós neste planeta e não poder contar a ninguém. Nunca contei esta história na TV e é difícil fazê-lo agora porque desejo que a lembrança de meu pai seja tão honrada quanto foi sua vida. É muito importante que saibam que estou lhes contando a verdade conforme ele a conhecia. Ele só precisava que nós, seus filhos, soubéssemos que não estávamos sós. A história de Black Mac Magruder não é um relato isolado. Na verdade, por mais de 50 anos, histórias semelhantes têm sido contadas sobre destroços de OVNIs, corpos de alienígenas, câmaras criogênicas subterrâneas secretas e um hangar misterioso. Wright Field foi ampliada e seu nome foi mudado para Base Aérea Wright-Patterson, mas as perguntas sobre a base e o lendário Hangar 18 permaneceram. O Hangar 18 sempre foi um mistério na Base Aérea Patterson. Na minha opinião, se quiser saber a verdade sobre OVNIs, naves, destroços e encontrar registros, deve ir até a Base Aérea Wright-Patterson. Se essas declarações estiverem certas, a Base Aérea Wright-Patterson, uma das maiores e mais importantes bases militares americanas, pode ter sido um depósito de material extraterrestre. Todas as informações que recebi de todas as fontes dizem que eram enviados para lá. As pessoas que serviram na base Wright-Patterson confirmaram que os OVNIs ficavam lá. Destroços, peças e grandes partes de naves. Corpos alienígenas eram levados para lá. Na verdade, os corpos foram levados de diversos acidentes a partir de Roswell. Além de os destroços de OVNIs terem sido levados para a base entre as décadas de 40 e 60, todos os relatos sobre OVNIs foram investigados na base Wright-Patterson pelos militares que trabalhavam no projeto Livro Azul. A base aérea Wright-Patterson passou a ser uma das bases mais comentadas em relação aos OVNIs, mas a Força Aérea descreve-a de outro modo. Na verdade, o que torna Wright-Patterson uma base diferente das outras é seu foco no futuro. Como a Força Aérea deve ser no futuro? Que tipo de aeronaves usaremos? Com que tipo de armas esses aviões serão equipados? Que tipo de tecnologia haverá na cabine? O laboratório de pesquisa da Força Aérea situa-se aqui. Todas as compras de aeronaves são feitas por departamentos desta base. Somos responsáveis por todos os voos de teste e por toda a ciência e tecnologia. Também somos responsáveis por todo o serviço secreto relativo ao ar e ao espaço. Parte da pesquisa tecnológica é confidencial a fim de proteger a tecnologia que desenvolvemos para nossos soldados e aviadores e lhes dar o máximo de proteção e vantagem. Até o início dos anos 90, quase todo o trabalho científico inovador era realizado pela Divisão de Tecnologia Estrangeira. E muitos pesquisadores acreditam que essa é a chave para entender o papel da base Wright-Patterson na história dos OVNIs. A Divisão de Tecnologia Estrangeira era a unidade da Força Aérea responsável pelo serviço secreto técnico e científico, que se concentrava principalmente nos recursos aéreos e balísticos da União Soviética. Seu papel era evitar surpresas tecnológicas. Eles eram os especialistas nos equipamentos dos inimigos. A base Wright-Patterson copiava os equipamentos russos ou alemães e analisava sua tecnologia. Por que não fariam o mesmo com a tecnologia extraterrestre?
Não tenho a menor dúvida de que faziam isso. – 25 de março de 1948, Aztec, Novo México. O que começou como um dia normal para um grupo de petroleiros transformou-se em um encontro com o desconhecido. Um grande objeto prateado chamou sua atenção quando se aproximavam do limite ocidental do Planalto. Quando os petroleiros chegaram ao limite do Planalto, viram um disco com aproximadamente 30 metros de diâmetro. O disco estava intacto, o que sugeria uma aterrissagem e não uma queda. Conversei com duas testemunhas, Kent Farley e Doug Nolan, que na época eram jovens e não entraram na nave. Bill Ferguson, o supervisor, que era um pouco mais velho, gritou que se afastassem dali. Exceto por uma escotilha quebrada, não havia sinais visíveis de danos. Doug Nolan contou ter visto dois corpos através da escotilha quebrada. Algumas horas depois, chegaram caminhões vindos aparentemente de Camp Hell, no Colorado. O governo defrontava-se com outro incidente com o OVNI e havia aprendido com os erros cometidos em Roswell. Assim, o exército rapidamente assumiu o controle da situação. 9 meses antes, o incidente de Roswell fora manchete na primeira página de muitos jornais do país. Os militares aprenderam como recuperar um disco voador ou OVNI caído. O segredo passou a ser imposto assim que os militares chegavam ao local da queda. Eles afastavam os moradores, lembravam seu dever patriótico para com os Estados Unidos e os faziam jurar segredo. Há 58 anos mantínhamos segredo em casos de segurança nacional, pois respeitávamos o governo e confiávamos nele. Os militares queriam a nave imediatamente e fizeram o necessário para levá-la. Segundo testemunhas oculares, o exército retirou da nave cerca de 14 ou 16 corpos alienígenas muito queimados. A equipe de resgate levou tanto a nave quanto os cadáveres alienígenas a um local seguro, a salvo da imprensa. Devem tê-los levado à base militar mais próxima e depois os mandaram para o lugar apropriado para o que queriam fazer. Mas a base Wright-Patterson seria o destino final. A queda em Aztec é considerada como o mais importante acidente de OVNIs devido ao grande número de corpos alienígenas. Mas os pesquisadores dizem que aconteceram muitos outros casos, todos ligados à base Wright Field. Outubro de 1947 em Paradise Valley, no Arizona. Maio de 1953 em Kingman, no Arizona. Junho de 1953 em Laredo, no Texas. E 5 de dezembro de 1965 em Gettysburg, na Pensilvânia, são apenas alguns dos discos voadores recuperados nos Estados Unidos. Não importa onde um OVNI caia. Todas as estradas levam à base Wright-Patterson e ao hangar 18. Wright-Patterson era uma espécie de cemitério de OVNIs. Devem ter ficado guardados lá até termos tecnologia suficiente para estudá-los. Apesar dos inúmeros livros e do interesse do público pelos OVNIs, nunca existiu confirmação oficial sobre naves alienígenas no hangar 18. Com o tempo, Wright-Patterson deixou de ser o centro das atenções. Porém, o interesse foi despertado em 1978, quando o pesquisador de OVNIs, Leonard Stringfield, fez uma palestra na reunião anual da Mutual UFO Network, realizada em Dayton, Ohio, onde se situa a base Wright-Patterson. Ninguém poderia fazer o que Len fez pelo campo dos OVNIs. Ele cultivou relações com muitas pessoas que lhe passavam informações.
e davam depoimento sobre o que haviam presenciado. Não era apenas um indivíduo, mas muitas pessoas que sabiam que não seriam expostas se confiassem nele. Elas lhe davam informações que ele correlacionava para determinar o que era real e o que não era. Stringfield escreveu vários livros sobre queda e recuperação de OVNIs. Devido ao teor secreto das informações, muitas fontes não queriam que seus nomes fossem publicados, pois temiam perder os empregos de alto nível de confidencialidade que possuíam. Entre as histórias relativas ao hangar 18 da base Wright-Patterson havia a de um piloto da Marinha, identificado como PJ, que com alguns companheiros entrou por engano em um hangar de acesso restrito. Por 30 segundos, vimos um objeto em forma de disco, de cor metálica e com 4,5 metros de largura e 2,5 metros de altura. Só posso confirmar que ele estava lá. Segundo a pesquisa de Stringfield, eles foram cercados por guardas e rapidamente levados para fora do hangar. Fora do hangar, dissemos uns aos outros que os Estados Unidos tinham inventado ou recuperado discos voadores. Conforme essas histórias vinham à tona, outras testemunhas se apresentaram. James Clarkson, um pesquisador de OVNIs e detetive da polícia de Aberdeen, em Washington, localizou June Crane, uma ex-funcionária da base Wright-Patterson na época de Roswell. Em 1997, ela concordou em lhe dar uma entrevista e Clarkson consentiu que The History Channel apresente essa entrevista pela primeira vez na TV. A história de Crane data do início dos anos 50. Segundo os documentos que entregou a Clarkson, ela era datilógrafa e tinha acesso a informações altamente sigilosas. Certa tarde, um tenente mostrou-lhe um pedaço de um metal incomum. Ele o colocou na minha mesa e disse: June, você é uma boa funcionária. Rasgue isso, quebre-o. Eu peguei, dobrei-o, torci-o, coloquei-o sobre a mesa e ele retomou a forma original. Era bem grosso, mas não pesava quase nada. Quase não tinha peso. Parecia uma pena. Perguntei o que era e ele disse que era parte de uma nave espacial. Ele acabara de chegar do Novo México e trouxeram metal. No início dos anos 50, a base aérea Wright-Patterson era o centro do esforço de guerra tecnológico dos Estados Unidos e tinha a tecnologia mais sofisticada da Força Aérea. Situava-se nela um programa de recuperação de destroços, cujo objetivo, descrito em documentos secretos revelados, era capturar e estudar objetos espaciais não americanos ou objetos de origem desconhecida. Seu nome era Projeto Poeira Lunar. Os itens recuperados pelo Projeto Poeira Lunar eram enviados à Divisão de Tecnologia Estrangeira na base Wright-Patterson. O projeto Poeira Lunar referia-se à coleta de lixo espacial, de objetos que caíam dos céus. Sempre que um satélite soviético, um pedaço de míssil ou de um veículo espacial caía em uma área a que tínhamos acesso, era importante recuperarmos todo o equipamento que pudéssemos, para estudar suas características técnicas, sua estrutura, componentes e assim por diante. Não era incomum que exemplos de tecnologia de mísseis e de objetos espaciais fossem transportados para a base Wright-Patterson, mesmo que fossem fragmentos, caso só conseguíssemos recuperar pedaços. A situação era sempre a mesma. Um veículo aéreo desconhecido caía. As pessoas eram afastadas, os destroços eram recuperados e as notícias eram adulteradas para que ninguém soubesse o que acontecera. Esse era o procedimento padrão para lidar com quedas de aviões ou de discos voadores. Uma funcionária da base Wright-Patterson que teve acesso a informações sobre recuperação de OVNIs foi a datilógrafa June Crane.
Ela afirmou que sua autorização de alta segurança permitia que lidasse com informações extremamente sigilosas, inclusive arquivos secretos sobre recuperação de destroços de OVNIs. Em 1997, June contou sua história sobre naves alienígenas ao pesquisador James Clarkson. Pela primeira vez na TV, The History Channel exibe essa entrevista. Que eu saiba, foram 3 naves. Não tenho certeza sobre uma 4ª. Ficou sabendo das 3 quedas enquanto trabalhava na base Wright-Patterson? Uma delas foi Roswell, e depois mais 2. Então, em 1952, sabiam de 3 quedas? Certo. De veículos que provavelmente eram extraterrestres? Certo. Em uma delas, trouxeram 2 homens para a base aérea Wright-Patterson e os colocaram em caixas de gelo. Não os vi porque ninguém teve permissão para isso. Certo, quando os 2 homenzinhos... Ele os chamou de homenzinhos verdes. Depois, disse que eram azul esverdeados. Tinham 1,20 m de altura e estavam mortos. Estamos falando de seres não humanos? Não eram humanos, isso mesmo. Segundo Clarkson, June manteve silêncio durante 45 anos. Nos anos 50, fora obrigada a assinar um acordo de confidencialidade e estava sujeita a uma multa de $10 mil. Mas em 1997, June mudou de ideia. Em um e-mail que Clarkson enviou a arquivos extraterrestres, ele explicou que June lhe dissera: "Tenho 72 anos. O que podem fazer comigo? Atirar em mim? Prender-me? Posso lidar com isso." June morreu em 1998, mas seu depoimento confirma a existência de corpos alienígenas na base Wright-Patterson. Ela não foi a única a afirmar isso. Conversei com diversas pessoas e entrevistei algumas mais detalhadamente, e elas disseram que havia corpos na base aérea Wright-Patterson, inclusive corpos encontrados em Roswell. Um aspecto importante é que a base tinha instalações com baixa temperatura de armazenagem para espécimes biológicos. Tinha um laboratório para antropóides onde estudavam macacos e símios. Seria um ótimo disfarce para o estudo de alienígenas. Outras histórias a respeito de alienígenas na base Wright-Patterson podem ser encontradas nos artigos de Leonard Stringfield, o ufólogo que se especializou em recuperação de destroços. Quase todas as testemunhas oculares entrevistadas por Stringfield preferiram permanecer anônimas ou identificar-se apenas pelas iniciais. Um ex-oficial anônimo do Serviço Secreto Naval afirmou que estava presente quando os corpos chegaram em 1953. I saw the bodies at Wright-Patterson. I was in the right place at the right time when the crates arrived at night by DC-7. Stringfield também entrevistou um oficial anônimo do Exército, que disse ter testemunhado a chegada de outros 4 corpos alienígenas a Wright-Patterson em 1957. According to the general, the 4 bodies, approximately 5 feet in height, were sent to Wright-Patterson Air Force Base, where he had seen them in a deep freeze morgue, kept at approximately 120 degrees below zero for preservation. Apesar da paixão de Stringfield por esse assunto, muitos ufólogos ficaram frustrados com sua recusa a revelar as fontes, o que impediu confirmação adicional. A comunidade de ufologia estava muito interessada, é claro. Qualquer sinal de queda sempre chamava a atenção de todos. Mas como ele não nomeava as fontes, muitos ficaram frustrados porque queriam verificar por si mesmos. Por que não? Tenho dito que ele merece crédito por coligir as entrevistas e torná-las públicas. Mas não podemos considerar sagrado nada do que ele disse, porque é preciso que haja verificação e validação, e isso raramente aconteceu com Len. Mas nem todas as testemunhas pediram anonimato. O respeitado investigador de OVNIs, Ted Phillips, contou a Stringfield que havia visto fotos confidenciais de autópsias que mostravam detalhes de alguns corpos alienígenas supostamente armazenados na base Wright-Patterson. A mão tinha apêndices longos e finos, como dedos que eram ligados por um tipo de membrana. Nunca vira algo assim, e por algum motivo mencionei isso a Len.
Ele ficou empolgado porque havia visto a mesma coisa. Não sei qual é a origem das fotos, mas confio na fonte. As numerosas testemunhas entrevistadas por Stringfield descreveram de modo muito semelhante os alienígenas mantidos no hangar 18. O testemunho geral sobre os corpos é muito coerente. Corpos pequenos, cabeças grandes, braços relativamente longos, com o antebraço mais longo que o braço, ao contrário de nós. 4 dedos longos e finos que seriam úteis para um bom violinista, como disse uma testemunha. A boca é uma fenda, sem dentes visíveis, sem nariz, apenas com 2 narinas, 2 buracos formam a orelha, olhos grandes em proporção ao tamanho do corpo. São homenzinhos, mas de cor cinza.